você. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de estudar, de aprender e aprender a palavra de Deus. Olha que bênção! Bem, o texto que eu li antes de ir para o intervalo diz que o salário do pecado é a morte. Triste, né? A morte, morte eterna. O que significa morte aqui? O que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, queria dizer? O que ele quis dizer, ou melhor, o que ele quis dizer? Que o pecado separa o homem de Deus. Você sabia disso? O pecado separa, deixa o homem distante de Deus. E o pecador está condenado a nunca mais estar junto de Deus. Porque esse é o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte eterna, ficar eternamente longe de Deus. Olha que coisa triste. Porém, tem uma bênção nesse texto, tem uma bênção. Se podemos dizer que tem uma maldição, que é o pecado que leva à morte eterna, a separação de Deus na eternidade, por outro lado tem uma bênção. O dom gratuito, de graça, de Deus é a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, você quer passar a vida eterna junto de Deus? Você quer conhecer as mansões celestiais? Você quer ser adotado como filho de Deus? Quer ser adotado? Olha que maravilha. É de graça, é gratuito. Olha que maravilha. E o que precisa fazer? Reconhecer. Reconhecer, aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi o que nós fizemos, o que eu fiz um dia. Reconheci que era pecador e aceitei. Aceitei Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a salvação em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Agora, por que precisou Jesus verter o seu sangue precioso? O seu sangue, a sua vida sem pecado. Eu já falei que Jesus, eu já ensinei na aula anterior, nós estamos estudando Cristologia, o estudo de Cristo, do ungido. Eu já ensinei que Jesus tem duas coisas diferentes de nós como homens. Porque Jesus é 100% Deus, da mesma espécie, unigênito do Pai. Mas também é 100% homem, porque ele herdou de Maria a natureza humana, sem a culpa. Então a primeira coisa que Jesus tem diferente de nós como homem é que ele nasceu sem pecado. Todos nós nascemos com pecado, todos, sem exceção. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram, todos. A palavra todos já abrange todo mundo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz isso. Porém, Jesus, como homem, nasceu sem pecado. E nós vimos na aula anterior que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Outro dia um aluno me perguntou, pastor Antônio, como assim tentado em tudo? É o que a Bíblia fala. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então ele verteu, por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Lembra do sacrifício lá do livro de Levítico? O livro da lei? Então, em Romanos capítulo 9, versículo 22, também fala sobre isso, fazendo uma referência ao sacrifício. Eu vou pedir para que a Angélica coloque na tela o texto, por favor, Angélica, nossa editora, o texto de Romanos 9, 22. Olha o que diz o texto: e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Olha que coisa interessante. Por isso que o sacrifício vem lá do começo da nossa história. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vamos ver o sacrifício, né? De primeiro era sacrifício de animais. Quem estuda esse assunto, a questão do sacerdócio, vai ver o sacrifício. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão.
Agora precisava que um justo morresse por nós. Então Jesus verteu o seu sangue santo, precioso, na cruz do Calvário. Para o quê? Para nos salvar. Por isso que a salvação é de graça. Não precisa de complemento, não precisa de obras, não.